Apesar de um mundo em convulsão pelos acontecimentos que abalam a economia, a política e afetam as demais áreas do comportamento humano, nós vivemos um tempo de esperança. Acompanhe mais uma mensagem bíblica reconfortante e cheia de paz. Lucas registra no seu Evangelho, capítulo 24, versos 13 a 35, a respeito da caminhada de dois discípulos. A tônica na conversa entre eles estava carregada de tristeza. Foi quando, neste momento, Jesus se aproxima e participa dessa mesma caminhada. E lhes pergunta qual o motivo do assunto. Por estarem com seus olhos impedidos de reconhecê-lo e perplexo ao mesmo tempo a respeito de como seria possível alguém, naqueles dias, não estar informado a respeito dos últimos acontecimentos. Cleopas se antecipa e traz um resumo a respeito do que havia acontecido com Jesus. O modo como ele foi entregue para morrer na cruz. De acordo com o registro sagrado, Cleopas enfatiza Jesus como nazareno, profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras diante de Deus e do povo, que foi entregue nas mãos dos principais sacerdotes e das autoridades da época, que o sentenciaram à morte e morte de cruz. No versículo 21 está a ênfase da decepção que subia ao coração dos discípulos, quando Cleopas fez a seguinte afirmação: nós esperávamos que ele fosse o nosso libertador, mas nós já estamos no terceiro dia da sua morte. E a conversa prosseguiu, quando, discorrendo a respeito das mulheres que o surpreenderam, porque foram ao túmulo bem cedo, de madrugada, não encontrando o corpo de Jesus, retornaram, anunciando aos discípulos terem tido uma visão de anjos, os quais lhes disseram que ele está vivo. Imediatamente alguns deles partiram para verificar com exatidão aquilo que as mulheres estavam trazendo naquele momento, e de fato perceberam que o corpo de Jesus não estava mais lá. Aqui a conversa, quem assume a conversa é Cristo. E Jesus então nesta hora faz duas afirmações e uma pergunta. A primeira afirmativa: como vocês perderam o juízo? A segunda afirmativa: como vocês demoram para acreditar em tudo que os profetas dizem? E então vem a pergunta: não é verdade que Cristo havia de sofrer e entrar na sua glória? Vamos verificar algumas lições importantes e que sirva assim para o nosso crescimento espiritual. A primeira afirmativa nos mostra Jesus, nas suas palavras, sendo um tanto quanto honesto, um tanto quanto enfático, e não usa de meias verdades. Jesus afirma categoricamente: vocês perderam o juízo. Eu paro aqui e fico a pensar, se não é exatamente este o contexto que a sociedade atual enfrenta. Uma sociedade que perdeu o juízo. De um modo geral, o que significa perder o juízo? Em primeiro lugar, significa não medir as consequências de decisões que são tomadas, de não avaliar com propriedade escolhas. Perder o juízo, em segundo lugar, significa
não observar com propriedade os efeitos que palavras precipitadas podem causar. Palavras, quando ditas fora do contexto, trazem destruição. Palavras, quando ditas precipitadamente, podem pôr em curso toda a existência de uma vida. Palavras, quando são ditas sem avaliar as consequências, podem destruir uma família, podem destruir relações, podem colocar em xeque toda uma sociedade. E em terceiro lugar, o que significa perder o juízo? Significa estar indiferente para com a verdade ou se omitir diante de uma justiça e de ações que podem se tornar importantes. Por que Lucas, e simplesmente Lucas, e apenas Lucas, registra com detalhes este momento, esta caminhada entre aqueles discípulos e Jesus que se aproxima deles? Porque era uma área do seu interesse. Lucas era médico, e ser médico naqueles dias era cuidar da saúde física, bem como da integridade mental dos seus pacientes. Jesus tem um grande interesse em renovar a nossa mente. Jesus tem grande interesse em promover uma mente completamente liberta dos medos, das angústias. E Jesus deseja que nós possamos dar este passo em direção a Ele, para que a nossa saúde mental possa se tornar completamente livre e desimpedida para servi-lo e para servir ao nosso próximo. Vamos notar uma outra afirmação de Jesus. Jesus diz também que eles eram demorados para acreditar no que os profetas disseram. Por que eles eram tão demorados? Por que eles colocariam em xeque esta grande verdade? E o que significa ser demorado para acreditar nas verdades da palavra de Deus? Que implicações isto pode trazer para a nossa jornada na vida? A primeira implicação, para quão demorado e quão preocupante possa ser essa decisão, é que ser demorado em acreditar nas verdades bíblicas pode colocar em risco uma oportunidade valiosa. Pode colocar em risco uma nova disposição de mente. Caminhar com uma mente renovada em Cristo Jesus e viver e desfrutar de uma nova vida que só Ele pode nos conceder. Ser demorado para acreditar em tudo que a Bíblia nos traz implica colocar em risco verdades tão substanciais, tão cristalinas, tão importantes e necessárias da palavra de Deus. Demorar para acreditar no que a palavra de Deus nos traz implica em negligenciarmos a fé, abandonarmos a esperança e nos afastar da comunhão que é tão importante, a comunhão que temos com Jesus e a comunhão que podemos desfrutar também com os nossos amigos, com os nossos familiares. As mulheres noticiaram que Jesus estava vivo, mas os discípulos não acreditaram. Especialmente Pedro e João, ao invés de correrem imediatamente para a Galileia, foram observar se o túmulo estava vazio. Foram buscar entre os mortos aquele que estava vivo. Estes dois discípulos, que são objeto da narrativa em questão, ao invés de se dirigirem para a Galileia conforme a vontade de Cristo Jesus, seguiram exatamente em direção oposta. Foram para Emaús, uma aldeia a 10 quilômetros de Jerusalém, ficava ao sul. Galileia ficava exatamente ao norte. Tomé sequer estava entre eles. Mas Jesus, quando lhes faz estas afirmativas, não lhes faz para causar desânimo, não lhes faz para
impingir-lhes um sentimento de impotência, um sentimento de irresponsabilidade e agravar ainda mais a tristeza que já estava aguda em seus corações. Pelo contrário, quando Jesus lhes traz estas duas afirmações, faz com o sentimento ou com a proposta de lhes renovar a esperança, de lhes fortalecer na fé, de torná-los cada vez mais firmados na palavra e no conhecimento da verdade. Hoje, muitos estão nesta condição. Muitos estão neste caminho para Emaús. E o que significa o caminho para Emaús? O que representa esta caminhada para muitas pessoas? E o que esta caminhada nos ensina no sentido ou numa aplicação espiritual desta narrativa tão importante, tão peculiar do texto sagrado? O caminho de Emaús significa quão distantes estão aqueles, ou representa a oposição de muitos que preferem agir de conformidade com as suas próprias ações e práticas. Representa o caminho do desânimo, o caminho da tristeza, representa aqueles que estão angustiados, perplexos com os últimos acontecimentos, duvidosos, incertos quanto ao futuro, o que o futuro lhes reserva. O caminho de Emaús representa aqueles que desistiram, representa aqueles que perderam a sua esperança, que carregam em si uma paz que pode ser demovida dos seus corações a qualquer minuto, a qualquer instante. Representam aqueles que não observam a verdade e que perdem a esperança, porque foram decepcionados em um ponto ou outro da jornada, talvez porque não foram correspondidas às suas expectativas, talvez porque se viram não ter o controle da situação, ou talvez por alguma outra questão em particular. Mas é justamente nesta caminhada no Emaús das nossas vidas que Jesus se aproxima de nós, que Jesus está para nos ouvir as orações que proferimos, para ouvir aquilo que sobe ao nosso coração. É no Emaús das nossas vidas que Jesus vem para renovar a nossa mente, para fortalecer a nossa fé e para encher de esperança os nossos corações. É no Emaús da nossa vida que Jesus nos ouve com atenção. É no Emaús da nossa vida que Jesus nos repreende com tanto amor. É no Emaús da nossa vida que Ele nos traz a pergunta: não é verdade que o Cristo havia de sofrer e entrar na sua glória? Vamos verificar muito bem que é neste caminho que Jesus nos faz esta pergunta. Não é verdade que o Cristo deveria sofrer e assim entrar na sua glória? Que este seja o momento em que ouçamos esta repreensão tão cheia de amor e de misericórdia de Jesus. Jesus nos pergunta ainda hoje sobre esta grande necessidade, porque foi necessário que Ele morresse por nós. Jesus sofreu por amor. Jesus se entregou por amor. Jesus morreu por amor. Ele não fez por constrangimento. Ele não fez por um mero capricho. Ele decidiu sofrer. Ele decidiu se entregar. Ele decidiu morrer. Mas Jesus está vivo. Jesus assumiu o trono glorioso da sua majestade, que por um tempo ficou ausente, porque Ele estava entre nós, para experimentar a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa ansiedade, para experimentar o quão frágil nós somos, e assim morrer por nós, se entregar por nós. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, para carregar sobre si toda a nossa tribulação, todas as nossas angústias e medos. Ele está vivo para despertar em nós uma nova mente, uma mente disposta a louvar, a adorar ao Senhor, não importa a situação que estejamos atravessando. Jesus Cristo está vivo.
para renovar a nossa mente, para que haja em nós um resgate da saúde mental. Jesus cuida dos nossos medos, cuida das nossas angústias e toma sobre si tudo isto para nos dar alívio, para nos dar esperança, para que a nossa fé esteja cada vez mais firmada nos seus santos mandamentos e nos seus ensinos, firmada na sua vida. Quero convidar você, neste momento, a avaliar estas palavras, para que você possa compreender que podemos em Jesus encontrar paz, mesmo quando estamos decepcionados com as questões da vida. Que em Jesus podemos encontrar esta esperança de que Ele é o nosso socorro. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, para que possamos ter a esperança de que Ele caminha conosco, de que Ele pertence a nós, de que nós pertencemos a Ele. Jesus quer renovar em nós esta maravilhosa certeza de que a sua verdade é libertadora, de que a verdade da sua palavra nos proporciona o resgate da nossa mente. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo registra com propriedade a maravilhosa certeza que podemos ter de que Cristo renova a saúde da nossa mente. Está escrito: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que o Senhor Jesus lhe encha desta sabedoria que provém dos altos céus, para que você prossiga na jornada da sua vida, olhando firme para o Consumador, para o Autor da nossa fé. Ele nos favorece com a sua vida. Ele nos garante a certeza da ressurreição, da vitória sobre o inferno e sobre a morte. Ele nos garante a certeza de que quando tudo isto aqui passar, nós temos como herança um reino eterno, inabalável. E que possamos começar agora compartilhando desta maravilhosa mensagem de salvação para toda criatura. Compartilhe desta fé com os seus queridos em sua casa. Compartilhe do amor de Cristo onde quer que você esteja, não só em palavras, mas também em ações. Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo que perdeu o juízo. Mas nós temos o privilégio de encontrarmos saúde mental em Cristo Jesus, que renova a nossa mentalidade, que nos enche com o poder do seu Espírito Santo. O mundo é tão demorado para acreditar no que a palavra de Deus diz. E não sejamos, portanto, vítimas deste mesmo sentimento, mas que possamos nos apropriar hoje desta maravilhosa verdade das Sagradas Escrituras. Deus assim te abençoe. Abençoe a tua vida, a tua casa, os teus familiares e por onde quer que você esteja, seja você um instrumento poderoso, tendo a mente renovada em Cristo para abençoar aqueles que estão ao seu redor. A Cristo Jesus seja a honra, a glória e o louvor, hoje em nossa jornada e até o seu glorioso retorno. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações. Que o texto que acabamos de meditar e de extrair mensagens ou verdades tão importantes para a nossa jornada, nos deem a perspectiva tão gloriosa de que temos a nossa mente renovada em Cristo e da necessidade de exercermos esta prática como uma atitude diária na nossa vida. Renova a nossa esperança em Ti, renova o nosso coração no Senhor. Que os nossos pensamentos sejam todos, ó Pai, colocados diante daquele que tem o poder para promover saúde mental, de maneira que a nossa mente se renove dia após dia, de maneira que possamos nos apropriar da mente de Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a abandonarmos o pecado, a confessá-los diante de Ti. Dá-nos um coração agraciado
pelo teu poder e pela tua graça, de maneira que possamos desfrutar da paz que excede a todo entendimento, e que o teu amor possa ser esta força nos impulsionando para servirmos a Ti com o coração íntegro, com a mente renovada no Senhor, e assim atendendo e servindo àqueles que se encontram, ó Deus, angustiados, que se encontram, ó Pai maravilhoso, perplexos, desanimados, desorientados e duvidosos quanto ao futuro. Que o Senhor assim ordene sobre nós, sobre as nossas vidas, a Tua bênção, o Teu favor e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Estrelas